Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 8 de novembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev. Os russos continuam o processo deles de recuo, de retirada de todo mundo ali da margem direita do Dnipro em Kherson para a margem esquerda e começam a preparar umas defesas muito estranhas na Crimeia, inclusive. O porto lá na Rússia, onde chegam os drones iranianos, pegou fogo. Um navio pegou fogo nesse porto. Continuam os questionamentos sobre o grau dos danos que foram sofridos pelos marines lá em Pavlivka, pela 155ª Brigada Marine Russa lá em Pavlivka, né? Tem gente dizendo que foi menos, tem gente dizendo que foi mais. Foi confirmado também que o pedido que a Ucrânia demonstrasse capacidade de negociação com a Rússia e coisa e tal, era mesmo propaganda russa, como eu falei quando a gente tratou desse assunto alguns dias atrás, né? Vamos ver esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Juan de Mariana, leitora obsoleta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tivemos mais um dia relativamente sem eventos novos aqui na linha de frente. É lógico, isso não quer dizer de forma alguma que não estejam havendo batalhas. Sim, existem várias batalhas ocorrendo em toda a linha de frente. Os ucranianos continuam avançando próximo a Svatov e Kriminá, e os russos continuam tentando avançar aqui na frente do Donbás, mas sem grande sucesso, sem grande avanço de ambos os lados, né? A gente vai falar mais adiante sobre a situação aqui em Pavlivka e Vuhledar, que é o grande ponto de questão neste momento, mas antes disso vamos falar um pouco aqui sobre Kherson, que também é uma outra região que desperta muito interesse. A gente tem visto nos últimos dias os russos saírem daqui de Kherson, se mudarem toda a população civil para da margem direita, ou seja, da margem norte-oeste do rio, para a margem esquerda, ou seja, a margem sul ou leste do rio, né? O Dnipro, esse grande rio que corre por aqui, e esses russos que estão aqui na margem direita do Dnipro, eles sabem que não tem como ser mantidos, a logística para eles ficou muito complicada, daí essa mudança na postura russa, de sair dessa região, né? Se vão sair mesmo, a gente não sabe, ainda cabe aí, tem gente questionando até que grau isso vai acontecer mesmo, mas o fato é que a gente tem fotos agora de vários checkpoints. A gente já tinha avisado que os checkpoints na cidade eles foram abandonados pelos russos, né? Quando um exército ocupa uma cidade, ele naturalmente tem que colocar checkpoints para verificar se não está chegando tropas inimigas, né, coisa e tal. Então, haviam vários checkpoints aqui na cidade de Kherson, e o que a gente está vendo aqui é que a maior parte deles, praticamente todos, foram abandonados pelos russos, né? A gente tem umas imagens aqui agora dos checkpoints e posições defensivas que haviam dentro da cidade, que foram totalmente abandonados, não estão mais guarnecidos por guardas russos ali, né? De novo, a gente já explicou que existe uma questão se realmente os russos abandonaram. Muitos estão dizendo que, na verdade, eles botaram roupas civis, estão preparando posições defensivas dentro dos prédios, ou seja, a ideia é deixar os ucranianos entrar como uma armadilha e depois atacar e matar o máximo de ucranianos possíveis. Eles sabem que sem a força ostensiva militar lá em Kherson, eles não vão conseguir segurar a cidade, sabem que vão perder a cidade. Mas a ideia dos russos, muito provavelmente, é perder a cidade a um custo muito grande, né, cobrando muitas vidas ucranianas. Aqui mais uma pilha de lixo que foi deixado pelo Partido Rússia Unida, que estava lá em Kherson, né? O Partido Rússia Unida é o partido do Putin. Então eles estavam lá, eles tinham um local lá em Kherson e abandonaram e deixaram uma montanha de lixo na hora de ir embora de lá, né? Aqui a placa do Rússia Unida, eles usaram um estádio, não sei que prédio é esse daqui, né? Outra coisa que eles estão reparando é o seguinte, olha só, isso aqui é um aviso que certamente o pessoal ucraniano vai gostar. Os russos pegaram vários navios ali de Kherson e esconderam numa baiazinha aqui, se não me engano é nesse ponto aqui, ó. Tá aparecendo pelo menos algum lugar por aqui, tá vendo?
Kherson fica do lado direito do Dnipro, né? O Dnipro é esse rio aqui. Os russos pegaram os navios todos que tem aqui. Esse aqui é um grande porto, tá? Essa região aqui toda é a região do porto de Kherson. Então, os russos pegaram todos os navios que tinham ali e trouxeram para algum lugar aqui. Eu não sei se é essa região aqui. A impressão que dá é isso, né? Que eles botaram aqui, tá vendo? Eles guardaram nesse pequeno grupo ali um monte de navios nessa região, justamente para tirar ali do porto de Kherson, para evitar o grande temor que eles têm, que é os ucranianos conseguirem avançar, tomar a cidade e não parar no rio, né? Conseguir ultrapassar aqui o rio e continuar avançando em direção à Crimeia. Então, para evitar isso, eles esconderam nessa baciazinha aqui, parece um recanto aqui do rio, os navios todos que estavam lá. E os ucranianos certamente já estão sabendo disso, né? Já estão sabendo desse agrupamento de navios aqui. Isso é algo que certamente eles vão dar um jeito muito rapidamente, né? Até alguns barcos luxuosos, olha só, até alguns iates luxuosos foram levados para lá, né? O local é aquele mesmo que eu apontei para vocês, tá vendo? Essa entradinha aqui, logo aqui, próximo ao porto, né? E, além disso, eles estão fazendo também uma movimentação estranha no aeroporto de Jankoy, na Crimeia, né? Jankoy, vamos abrir aqui o mapa, Jankoy é aqui, ó, nessa cidade aqui na Crimeia. Tem uma grande base aérea ali, né? Kherson está aqui. Como eu falei para vocês, o grande risco, o grande medo dos russos é os ucranianos não pararem no rio e continuarem e eventualmente chegarem na Crimeia. Como hoje a Crimeia é tratada como retaguarda, não tem proteção suficiente aqui para impedir um avanço ucraniano. E eles estão montando alguma coisa aqui em Jankoy. Dá para ver que eles criaram containers com mísseis para defesas antiaéreas, justamente aqui naquela base de Jankoy, na Crimeia. Essa base, como ela fica na retaguarda, ela não estava sendo muito usada, usava como apoio, evidentemente, mas não diretamente. E agora parece que eles estão fazendo aí alguma alteração bem significativa, estão criando defesas antiaéreas bem significativas ali, já antevendo que a coisa pode ficar mais séria na região da Crimeia nos próximos meses, né? E aqui é o que aconteceu em Astrakhan, na Rússia, é um porto no Mar Cáspio, que é por onde estão chegando os drones iranianos. Deixa eu mostrar o vídeo aqui. Dá para ver aqui um navio pegando fogo no porto, um navio relativamente grande, né? Se você reparar, esse navio ele está aparentemente em reparos, né? Com essas estruturas todas aqui, o pessoal está provavelmente reparando o navio e ele pegou fogo. Então não é navio que estava transportando drones iranianos no caso, mas foi um incêndio ali na região. Pode ser um acidente só, mas o curioso é que é justamente nesse porto em que os iranianos estão trazendo os drones, né? O Mar Cáspio é esse outro grande corpo de água que tem aqui, e justamente ele banha o Irã, grande parte do Irã, e também a Rússia aqui. Astrakhan, justamente aqui no norte do Mar Cáspio, era o principal porto de transporte desses drones iranianos, né? Então, muito provavelmente não teve nada a ver com os drones iranianos propriamente ditos, mas pode dificultar a entrega desses drones, uma vez que o porto pode precisar de algum reparo aí depois desse incêndio, né? Dá para ver aqui que o navio provavelmente está tendo uma doca seca, né? A impressão que dá é que ele está fora da água. Mas, de qualquer forma, pode ter atrapalhado alguma coisa lá, a gente torce para isso. Esse aqui é o artigo que mostra como os drones iranianos são transportados para a Rússia, e aí fala que uma parte vai por avião, por força aérea, né? Então sai direto de Teherã para cá, e outra parte sai de Bandar El Anzali e vai para Astrakhan e Makhachkala. Eu não sei se você vai pronunciar isso aqui correto. Mas, enfim, a parte naval é bem nítida aqui, né? A gente falou muito ontem sobre o caso lá em Pavlivka, né, em que uma brigada, a 155ª Brigada de Marines ou de Fuzileiros Navais russos, acabou sofrendo muitas baixas lá na região. E, lógico, houve uma grande discussão em cima disso daí, né? E continua essa discussão continua enorme nos vários telegrams russos, na imprensa russa, até o Departamento de Defesa russo
falou sobre o caso, a gente vai ver isso mais adiante. Mas aqui tem um caso de um print do Telegram russo, de um cara que fala aqui, tem a tradução do que ele diz aqui, mas ele fala aqui sobre a autenticidade da carta dos Marines, né? Porque muita gente começou a questionar. Não, essa carta deve ser falsa, não deve existir isso daí dos soldados falarem, pedirem ajuda e coisa e tal, isso não faz sentido e coisa e tal. E aí ele conta que não, na verdade isso faz sentido sim, de ser legítima o documento, de que realmente é esse tipo de coisa, porque os russos estão enfrentando um problema sério de comunicação incompatível entre si. Ele fala aqui que ele já teve vários casos de lugares em que ele estava numa região e a comunicação do outro regimento, da outra unidade, não era compatível com o seu, porque eles tinham rádios mais modernos, você tinha rádios mais antigos, e aí não tinha compatibilidade para comunicação, e aí a única saída que o pessoal tinha nesse momento era abrir tudo a comunicação, falar em claro, né? E aí falar em claro, lógico, vira uma festa para os ucranianos. E daí ele fala aqui que o regimento inteiro usando apenas Motorola com 256 bits, com uma chave de 256 bits, discutindo todo o combate, coisa e tal, né? Veja, criptografia 256 bits, com chave 256 bits, pode até ser forte, mas se realmente é todo mundo usando a mesma chave, é uma coisa fácil dos ucranianos terem acesso. Basta pegar um único rádio que vai conseguir ouvir toda a conversa dos rádios russos, né? Então, o que ele está contando aqui é que é bem provável, sim, que essa carta tenha sido feita pelos Marines, tenha sido encaminhada pelos Marines e que tenha sido interceptada pelos ucranianos. Então, na visão dele, isso provavelmente foi verdade a carta. Se a carta corresponde à verdade da linha de frente, também é difícil de dizer. Ele não estava lá, ele não sabe o que aconteceu, mas que não seria algo totalmente fora do comum aquilo ali, né? Enfim, dá mais credibilidade, dá para ver o quanto que o pessoal tá remoendo esse problema lá dos Marines, porque, como eu disse, 300 baixas em um dia é um número muito grande para qualquer unidade, mas principalmente para uma unidade de elite da força russa, realmente é um negócio excepcional, né? Eu trouxe aqui a forma como a Jovem Pan tratou o assunto, que é muito engraçado, porque como que a imprensa brasileira está toda do lado da Rússia, é impressionante isso. A Jovem Pan, ela tem a fama aqui no Brasil de ser uma rádio que destoa um pouco da mídia tradicional, né? Já mostrei várias vezes aqui reportagens do G1, de outras empresas de mídia, todas a favor da Rússia, e a Jovem Pan, que poderia ser a exceção nesse caso, não, ao contrário, também é a favor da Rússia. É impressionante realmente aqui como o Brasil, como o ecossistema de informação no Brasil está contaminado pelos russos, né? Olha como é que a Jovem Pan noticia o caso lá dos Marines, né? Zelensky diz que a linha de frente em Donetsk está coberta de corpos russos. Ou seja, ao invés de ele falar a fonte primária, que são os próprios russos, comunicando com o comandante deles lá em Primorsky Krai, lá no estado russo de origem da unidade, né? Não, ele fala que é o Zelensky que está dizendo isso. Então ele coloca tudo aqui, aí vai falar mais adiante aqui sobre os combatentes da 155ª unidade, coisa e tal. Aí ele fala tudo aqui, que o pessoal pediu o governador e coisa e tal, mas ele coloca tudo como sendo o Zelensky falando, né? O Zelensky que está falando isso. Que coisa baixa, né? Ao invés do pessoal estudar um pouquinho mais, ver claramente o que eles fizeram aqui, eles pegaram isso direto da fonte russa, porque a fonte russa está fazendo assim. Não, o Zelensky que está falando, não foram os nossos soldados reclamando do problema, não. Foram o Zelensky falando. Agora, a coisa subiu tanto de nível que até alguns soldados se sentiram na obrigação de gravar um vídeo falando para o pessoal para se acalmar, que sim, tiveram perdas, mas não foi aquela coisa toda. Olha só o que eles falaram aqui. Eu vou tocar para você aqui o vídeo deles, vou tirar o som para eu poder ficar traduzindo para vocês o que eles estão falando, porque evidentemente eles estão falando em russo. Então esses aqui são 3 soldados dessa brigada da 155ª, que supostamente perdeu 300 combatentes entre mortos e feridos, e que causou todo esse problema lá em Pavlivka, né? Ele pede para o pessoal lá de Primorsky Krai, né, que é o estado original deles, lá no leste da Rússia. Hoje nós ficamos sabendo da informação de que a nossa brigada não existiria mais. E eu queria dizer para vocês que a brigada continua mantendo a linha, segurando a linha. A brigada está lutando. Infelizmente existem perdas. Nós estamos tentando minimizar essas perdas, mas isso é uma guerra. E brigar contra nós também não são crianças brigando contra nós.
Então, para ser honesto, seria muito mais fácil para a gente lutar aqui se tivesse as coisas mais quietas em casa. Então, segura as pontas aí, não acreditem em rumores, nós vamos voltar para casa com uma vitória. Hoje é 7 de novembro. Abraço para todo mundo que está nos vendo em casa. Bom, então a gente sabe que pelo menos 3 sobreviveram. Porque só tem 3 no vídeo, né? Mas enfim. Não, brincando, é lógico que eles não iriam reunir a brigada toda para fazer uma declaração dessa, mas o que dá para tirar disso daqui é só isso mesmo, que alguns sobreviveram. Mas veja, se você pegar a comunicação inicial, nunca se falou que a brigada tinha acabado totalmente. Não, ela não tinha acabado. 300 pessoas teriam sido mortas ou feridas, né? Numa brigada, tipicamente lá na Rússia, isso vai chegar até 800 pessoas, pode ser até mais. Então, assim, não dá não tinha acabado a brigada, né? Reconheceram que tem fatalidades, não falaram um número, porque deve ser um número grande. Se fosse um número baixo, eles podiam falar, não, teve fatalidade, 3 pessoas morreram. Não, o pessoal está enrolado lá sim, né? E outra coisa óbvia, a brigada, como eu falei, é um grande número de pessoas, evidentemente que nem todo mundo está experimentando essa batalha ali em Pavlivka com a mesma intensidade, né? Então essa é a situação, eles estão tentando minimizar esse tipo de coisa, mas tudo indica que sim, aquela carta foi legítima e o número de baixas lá na 155ª Brigada foi muito grande mesmo, né? Só relembrando para quem está vendo o vídeo de hoje e não viu o de ontem, isso tudo aconteceu aqui em Pavlivka, essa cidadezinha aqui bem na linha de frente. Os russos estão tentando tomar Vuhledar, que é essa outra cidade maior aqui. Aqui tem uma grande quantidade de tropas ucranianas nessa região, então os russos precisam proteger a cidade de Volnovka, que é uma cidade que se tornou muito estratégica agora, então os russos precisam avançar nessa linha de frente para proteger essa cidade, e daí estão fazendo esse movimento aqui, e Pavlivka, ela já havia sido tomada, inclusive por essa brigada, pela 155ª Brigada. Eles tomaram Pavlivka lá no início do ano, logo em março, abril, bem no iniciozinho da guerra. Só que depois os ucranianos retomaram a cidade, então agora estão novamente tentando tomar a cidade, e o que aconteceu foi que os ucranianos prepararam aqui uma armadilha para eles, os russos conseguiram entrar na cidade até um determinado ponto, e daí os ucranianos conseguiram fazer um contra-ataque muito forte que deixou muitas mortes. Não dá para saber exatamente quantos. Na carta dos próprios marines falava em 300 mortos e feridos, mas a gente não sabe, né? Mas de qualquer forma o que dá a entender é que sim, houve muita perda. E do dia que aconteceu isso, que foi no dia 5 mais ou menos, né? A gente ficou sabendo da carta no dia 6, eu falei aqui da carta ontem, no dia 7, e de quando aconteceu a coisa para cá, os ucranianos já trocaram todas as tropas que estavam protegendo isso daqui, já fizeram a rotação, já tem um outro batalhão novo para proteger essa região, então provavelmente os russos vão ter problemas ainda maiores daqui para frente em tentar retomar aqui Pavlivka e Vuhledar, né? E aqui tem mais uma mensagem que foi capturada aqui nos telegrams russos, né? A tradução dela está aqui, ó, mais informações sobre Pavlivka. 3 batalhões estão atualmente lutando no vilarejo, né? Ou pelo menos o que sobrou deles. De acordo com a inteligência, são a Brigada Mecanizada, a 72ª Brigada Mecanizada das Forças da Ucrânia, estão saindo de Vuhledar, e a 25ª Brigada de Assalto Aéreo também está tomando lugar, ou seja, é o que eu mencionei, né? Eles estão fazendo rotação dos ucranianos ali, né? Nossas perdas, de acordo com participantes direto, eles são muito mais altas que entre 1% e 7% que foram anunciados pelo ministro da Defesa. A gente vai falar daqui a pouquinho que o ministro da Defesa fez um inédito pronunciamento nesse caso, dizendo que a batalha está dura em Pavlivka, mas que as perdas não foram aquelas, que as perdas foram somente entre 1% e 7% das nossas tropas ali, né, e coisa e tal, e o cara tá falando que, olha só, elas foram bem mais altas do que entre 1% e 7%. Eu posso falar sobre os tanques também, que lembra que também 50% dos tanques e blindados foram perdidos pela brigada, né? Mas se eu me mantiver silencioso por mais um dia, talvez eu possa falar sobre alguma coisa, né? Então ele está preocupado no que ele pode falar
desse caso aqui. E agora a coisa principal. Após alguns dias, está tudo mais calmo agora e muitos mobilizados que continuaram vivos vão ser removidos, vão retornar para a região onde tem uma conexão, né? Ou seja, o que aconteceu aqui? As tropas russas estão provavelmente aqui em Erorivka, e com esse contra-ataque ucraniano, né, muita gente ficou perdida aqui, muitos soldados ficaram soltos aqui, e eles estão agora tentando voltar para a base russa aqui. E a preocupação dele é justamente que vai ser aí que a informação sobre o tamanho do Armagedon vai ser identificada, né? Mas já sem a participação dos militares, do pessoal militar, você pode entender que o pessoal que estava lutando ali estava longe de ser os mobilizados ordinários, né? Aquilo que a gente falou, o pessoal que estava lutando ali eram tropas de elite russa, não eram o pessoal que acabou de ser inscrito no exército russo, né? E realmente eles vão ter algumas perguntas bem inconfortáveis para o comando quando isso acontecer. Ou seja, o que o cara está dizendo aqui é que a situação vai piorar, porque agora que a batalha acalmou, que os sobreviventes estão voltando para a base, vão ter informações mais certas sobre o que aconteceu de fato lá, e pode ser ainda pior do que o pessoal falou lá na carta, né? Então, ou seja, essa carta continua causando muito furor lá na Rússia, porque justamente, como a gente viu, mostra a falha mesmo de tropas de elite russas em conseguir avançar lá na Ucrânia, né? Bom, eu vou retomar um tema que eu já falei alguns dias atrás, né, mas que eu acho importante porque agora a gente tem a conclusão da coisa, né? Alguns dias atrás saiu essa notícia no Washington Post dizendo que os Estados Unidos, de forma silenciosa, por baixo dos panos, pediu à Ucrânia para mostrar que está aberta a negociações com a Rússia. Então seria um informante secreto do Washington Post lá no Pentágono que teria dito que não, o Pentágono não quer negociação agora, não vai forçar a Ucrânia a negociar agora, mas quer mostrar que ela está disposta a negociar, que em algum momento vai ter negociação com a Rússia e coisa e tal. E eu falei, na época que eu falei isso daqui, eu falei, olha só, eu vejo duas coisas aqui. Uma possibilidade disso aqui ser realmente pura propaganda russa, né? O Washington Post é um jornal conhecido, mas para ter o jornalista russo lá dentro, infiltrado, pouco custa, isso muito provavelmente é propaganda russa. Agora, se não for, pode ser realmente parte de uma estratégia para tentar amenizar algum país que esteja mais reticente na Europa, né, com o apoio do Ocidente para a Ucrânia e coisa e tal. E a questão toda agora a gente tem a resposta disso. E lembra, eu falei quando eu toquei nesse assunto, que olha, a gente vai saber exatamente isso quando o Zelensky se pronunciar sobre o assunto. Por quê? Porque certamente se os Estados Unidos colocou isso como uma condição, ele vai obedecer. O Zelensky não tem alternativa, ele não tem como brigar com os Estados Unidos nesse momento. Então, se os Estados Unidos pedir para o Zelensky falar, então o Zelensky vai falar sobre negociação. E o que a gente viu foi justamente que o Zelensky falou, só que ele não falou. Ele falou, não, olha só, a gente pode conversar, não tem problema nenhum, mas as condições para negociar a paz com a Rússia são o seguinte: o retorno da integridade territorial da Ucrânia, ou seja, os russos saírem todos da Ucrânia e respeitar o Estatuto da ONU, pagar todos os danos causados pela guerra, punição de cada criminoso de guerra e garantias de que isso não vai acontecer de novo. Depois que tudo isso daqui tiver certo, aí a gente conversa, né? Ou seja, o que ele colocou não tem conversa nenhuma. E no final das contas a gente vê que realmente, ou seja, isso daqui foi claramente plantado por agentes russos na imprensa americana. A imprensa americana também está cheia de infiltrado russo, é impressionante como é que isso acontece, né? Bom, saiu também uma live do Arestovich, ele falou sobre essa situação, inclusive, e outras situações ontem, e basicamente, como ele disse, houve um bombardeio aqui em Chernihiv e Sumy, que é curioso porque são oblastes que estão mais ou menos, já faz tempo que não tem nada aqui, né? Então tá aqui, ó, Sumy é aqui, até mais à frente, aqui é Kharkiv ainda, né? Sumy é aqui e Chernihiv é mais aqui em cima. Agora, lembra que há um plano, né, russo de, tirando as tropas aqui da região de Kherson, eles tentarem uma nova ofensiva vindo aqui de Zaporizhia e descendo aqui de Sumy para pegar toda essa região leste da Ucrânia. Não vão conseguir, tá? Mas existe essa ideia dos russos de fazer isso. Eles imaginam que
como as tropas de elite deles aqui em Kherson não vão ser mais necessárias ali, eles podem tirar e podem usar aqui para avançar nessa região, mas não tem chance. Não conseguiram isso nem quando estavam em uma posição boa, não vão conseguir agora, não conseguiram isso no início da guerra, quando estavam com as tropas frescas, quando estavam com o fator surpresa, não vão conseguir agora também, né? As Forças Armadas da Ucrânia continuam com o avanço planejado vagaroso devido à falta de recursos para uma ofensiva em larga escala. A Ucrânia está empregando táticas de defesa ativa e pelo menos 100 soldados mobilizados russos morrem em cada dia na frente de batalha. Isso aqui ele está falando dos mobilizados novos, do pessoal que entrou agora final de setembro, início de outubro, né? No mínimo, o equivalente a um BTG russo é destruído todo dia, ou seja, 30 a 70% dependendo da unidade. Então, as tropas que invadiram a Ucrânia em fevereiro já estão todas mortas ou então irreversivelmente destruídas. Ele fala aqui sobre o caso do 155º Brigada Marine, né, dos fuzileiros navais, que perderam muita coisa ali, e ele diz que foi na casa das centenas de soldados mortos ali, né? E ele fala que essa brigada é uma brigada muito importante, que ela estava desde o início da guerra, que ela ajudou lá no norte, próximo a Kiev, depois ela ajudou a tomar Mariupol, ela tomou Pavlivka logo no início da guerra, então é realmente uma das tropas mais usadas pelos russos aí, e que ele sabe que foi uma perda na casa das centenas. Não dá para dizer exatamente quanto foi, é lógico, o número 300 é um número redondo demais para ser alguma coisa verdadeira, mas é alguma coisa nessa ordem de grandeza, né? E ele fala também que a brigada perdeu 63 pessoas em toda a guerra da Chechênia, e já perdeu mais agora em Vuhledar do que em toda a guerra da Chechênia durante aquele período, né? Foram vários anos a guerra da Chechênia, foram 2 guerras na verdade, e as reservas ucranianas de pessoal e artilharia que agora chegaram ali na região fazem a situação agora estar ainda pior para os russos, né? Segundo os ucranianos, mais ou menos 40% das tropas russas agora são feitas dos mobilizados recentes. Então é gente que chegou agora, que ainda não tem muito treinamento, né? Tem em torno de 170 mil tropas russas atualmente no teatro de guerra, ou seja, na Ucrânia e na região próxima à Ucrânia. E também 40 mil soldados do Wagner, ou seja, um total de 210 mil soldados nessa região. Algumas formações com mobilizados lutam muito bravamente, mas são muito mais fáceis de eliminar que os soldados tradicionais russos, né? O que a gente imaginava, o pessoal sem treinamento, sem estar endurecido por batalha, certamente não vai ter a mesma capacidade. A aposta em mobilização para ganhar a guerra não se pagou, apenas vai prolongar a guerra por 2 ou 3 meses, e lembra, você vai ter todo o problema de quando esses corpos começarem a chegar em muitos números lá na Rússia. Já estão acontecendo esses problemas, na verdade, muitos pais já estão recebendo a informação de que seus filhos morreram. Pô, imagina a loucura, né? O cara foi mobilizado agora em setembro, outubro, e já está morto já um mês depois, né? Ele fala aqui que em Bakhmut não teve avanço do inimigo, ao contrário, os russos foram jogados para trás, os ucranianos conseguiram avançar. A maior parte dos esforços agora é em Soledar, esforços russos, né? Bakhmut, essa cidade aqui, é uma cidade grande, mas ela já está totalmente desocupada, já virou ruína devido a estar na linha de frente, e ele está dizendo agora que o principal esforço russo está aqui na região de Soledar, né? Em Kherson, você sabe a opinião dele, ele acha que os russos não vão sair de lá, eles estão apenas fingindo que estão saindo e coisa e tal, mas que de qualquer forma os russos não vão conseguir segurar a margem direita por 3 ou 4 meses, se as condições forem corretas, né? A situação é complicada, é muito difícil para a Ucrânia avançar ali na região, porque são tropas muito boas russas ali na região de Kherson, mas ele fala aqui das elites do VDV e coisa e tal, que estão naquela região ainda. Ele acha que os russos não estão evacuando, não estão saindo de lá, é só uma rotação de tropas para uma defesa mais séria, né? Aqui ele fala que o artigo lá do Wall Street Journal, que é esse mesmo aqui do Washington Post, que disse que os Estados Unidos estavam demandando que a Ucrânia negociasse com a Rússia, foi, na verdade, uma informação dada para um jornalista através de uma fonte anônima no Kremlin.
Ou seja, né, é propaganda russa, lógico. Aí ele fala que como é que a imprensa, impressionante como é que a imprensa pega essas coisas assim, acredita nessas coisas. Por que eles fazem isso? Porque vende, né? Porque o pessoal cai nesse papo, né? Ele fala aqui mais que acha que o Putin não vai no G20. O G20 é agora, daqui a uma semana, né, lá na Indonésia. E também fala sobre a entrega de armas para a Ucrânia. A gente vai falar sobre os Nazans e mais algumas informações aqui, né? Ele fala também sobre o Prigozhin e a luta dele para se tornar um líder político lá na Rússia. É uma coisa preocupante isso daí, como eu falei para vocês, justamente pela questão da... O Prigozhin pode ser pior do que o Putin se ele tomar o poder no lugar do Putin lá na Rússia, né? O Instituto para Estudo da Guerra, ele fala aqui sobre também a questão lá dos marines, lá dos fuzileiros navais russos ali em Pavlivka, mas ele lembra uma coisa que realmente é curiosa, né? O Departamento de Defesa russo, né, o Ministério de Defesa russo, emitiu um pronunciamento no dia 7 em resposta a essa crise, digamos assim, entre os militares, entre os bloggers militares russos, em função dessa situação lá em Pavlivka, né? E aí, na resposta que ele deu, ele falou que menos de 1% da brigada foi morta e menos de 7% foi ferida nos últimos 10 dias, né? Aí você lembra lá do outro cara já falando que olha só, aqueles números de 1% e 7% ali que o cara, que a defesa falou, que o Ministério da Defesa falou, não são, é bem mais do que isso, né? E que os ucranianos sofreram muitas perdas, muito mais perdas e coisa e tal, enfim. Tá a guerra de informação aqui, mas o próprio fato do Ministério da Defesa ser obrigado a se pronunciar sobre isso mostra o quanto isso machucou o exército russo, o quanto essa informação causou pânico, né, em tanta gente lá no exército russo. Se não fosse isso, eles não teriam sequer mencionado esse tipo de coisa que é o padrão deles, né? E parece que eles estão querendo fazer mais maneiras de controlar esses bloggers militares, eles já vinham fazendo isso, para evitar essas ondas de pânico que surgem por lá, né? E aqui o restante eles falam sobre a questão do Prigozhin, que está querendo se colocar como um homem forte lá na política russa. Isso é preocupante, não é uma coisa boa. Isso pode indicar que ele vai tirar o Putin? Pode indicar que ele vai tirar o Putin, existe mesmo essa possibilidade. Isso é bom? Não, isso não é bom. E, finalmente, eles falam também sobre a questão das armas de alta precisão russas. A gente já falou isso alguns dias atrás, que eles estão com muitas perdas, provavelmente não vão conseguir manter aquele bombardeio que eles têm feito a instalações elétricas ucranianas por muito tempo, ou pelo menos até receberem mísseis iranianos. Eles estão negociando com o Irã mísseis também, né? Bom, uma coisa curiosa é que os russos começaram a mover um segmento da ponte da Crimeia para possivelmente consertar a parte rodoviária da ponte da Crimeia. Vai substituir daqueles spans que quebraram, foram 3 spans desse, né? E, sinceramente, eu estou achando surpreendente eles terem um span desse para usar tão rapidamente, porque, como eu falei para vocês, esse tipo de coisa, geralmente, você monta uma fábrica para fazer isso durante a construção da ponte e depois essa fábrica é desativada. Então, eu não sei se eles já tinham alguns pré-prontos ali que eles mantiveram por acaso, e daí já estão usando um que já estava mais ou menos pronto, ou se eles conseguiram reativar a fábrica e produzir esse item aí, mas realmente tem que admitir, é um feito impressionante eles já estarem com um desses segmentos prontos, né? E só um não resolve o problema, eles precisam de 3, talvez 4, porque talvez eles precisem substituir também aquele que foi danificado, mas ainda está passável ali na ponte rodoviária. Mas vamos ficar atento nisso daqui, né? E outra coisa que é uma ótima oportunidade da Ucrânia jogar uma bombinha, né? Certamente isso aqui não está tão protegido, a fábrica de onde tiraram isso daqui não deve estar tão protegida assim. Dá para ver aqui que não deve ser difícil de identificar, o pessoal que faz geolocalização não deve ser difícil de identificar onde é que é essa fábrica, onde é que eles estão produzindo esse tipo de segmento, né? Bom, eu falei ontem da morte de um capelão, né, russo lá na linha de frente e coisa e tal, e falei que
o benzimento dele lá não teve essa força toda, porque logo em seguida foi morto ele e os soldados. E agora o curioso é isso. Ele foi o cara que estava falando na televisão outro dia que as mães russas deviam dar à luz a mais filhos, porque assim elas não ficariam preocupadas quando seus filhos morressem em guerra, né? E aí o pessoal aqui tá brincando, né? Tomara que a mãe dele tenha tido mais filhos, né? Além dele, né? Porque ele já se foi no final das contas. Realmente o grau de distorção de valores na sociedade russa é enorme, né? Bom, a Ucrânia recebeu finalmente os Nazans, né? De novo, recebeu os Nazans, mas a gente não sabe se já está montado, se já está funcionando e coisa e tal, aonde vão montar. Evidentemente não vão liberar esse tipo de informação, mas parece que já tem, os Nazans já estão operacionais, segundo diz aqui o ministro da Defesa ucraniano, né? Curiosamente, como a gente vê, nesses últimos dias até teve alguns bombardeios e coisa e tal, mas muito mais centrados aqui na frente de batalha, não teve mais aqueles ataques que a Rússia vinha fazendo a várias infraestruturas, a várias coisas aqui dentro da Ucrânia, né? Talvez uma coisa esteja ligada à outra. Outra coisa que ficamos sabendo é que o grupo Wagner abandonou o Mali, né? O Mali é um país da África que está em guerra civil, e o Wagner praticamente tomou conta do país inteiro. É de lá que o Wagner tira boa parte do financiamento dele. Por quê? Porque ele explora minas de ouro lá no Mali e vende esse ouro, e esse foi um dos motivos pelos quais o ouro russo está proibido de ser comercializado no mundo. Mas o que ele faz? Ele vende através de outros canais, porque afinal não é ouro russo, é ouro de Mali, né? Isso está sendo uma das formas de financiamento do grupo Wagner. Só que, com falta de pessoal lá na Ucrânia, ele está levando os guerrilheiros do Mali para a Ucrânia, né? Então parece que praticamente abandonou várias cidades lá no Mali, e outras posições estão com menos de 200 militares do grupo Wagner em alguns campos, né? Eu espero que o pessoal lá do Mali saiba que nesse momento eles estão bem enfraquecidos. Poderia ser uma boa oportunidade para acabar com essa fonte de renda do grupo Wagner, né? Bom, como vocês sabem, o Irã nega que esteja entregando drones e mísseis para a Rússia, né? Na verdade, falou até que vendeu uns drones, mas foi antes da guerra e coisa e tal. Mas a gente sabe que continua entregando drones para a Rússia, né? E também estão negociando mísseis agora. E o que a Rússia está prometendo em troca desses drones e desses mísseis é o pior de tudo, que é provavelmente conhecimento para bomba atômica. Mas o que está acontecendo no Irã nesse momento é um conflito interno sobre essa transferência de drones para a Rússia. Porque o que está acontecendo é que justamente isso está posicionando o Irã mais uma vez afastado dos países ocidentais. O Irã já tem muitas sanções, mas lembra, tem menos sanções que a Rússia. Se o Ocidente quiser, pode sancionar o Irã mais ainda, daí está tendo dificuldade com isso. A Coreia do Norte também negou que esteja enviando armas para a Rússia e diz que não tem planos para fazer isso, né? Não quer dizer nada, comunista mente, né? E finalmente a Europa, a gente já falou que a Europa vai mandar 18 bilhões de euros ao longo do ano que vem para a Ucrânia, mas a novidade é que isso vai requerir que a Ucrânia complete um monte de condições que já são necessárias para sua entrada na comunidade europeia. Então, ou seja, para a Ucrânia não tem nada de errado, a Ucrânia quer mesmo cumprir essas condições para entrar na comunidade europeia, então é uma boa notícia esse dinheiro ano que vem, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.